Um bom dia a todos os ouvintes da minha reflexão semanal. E hoje gostaria de abordar um outro assunto muito atual e que deve também nos fazer refletir criticamente. E o tema seria o seguinte: um país mergulhado na lama da corrupção e da mentira deve aos poucos ser superado. Percebam que a atual situação do Brasil, nos diversos contextos em nível global, escancara um cenário chocante aos nossos olhos. Pois há um descaso, para não dizer um deboche, com as responsabilidades sociais no gerir das diversas organizações, sejam políticas, sociais, econômicas e também religiosas. A sensação geral que se tem é que todo o tecido social, com suas lideranças e ou pseudo-lideranças, está boquiaberto, estupefato e paralisados com os escândalos provocados por aqueles que deveriam ser os protagonistas da idoneidade, da honestidade no contexto da nação. Minha gente, é repugnante o visual político de homens públicos para pessoas sensatas e de bem. E daí emerge a pergunta: o que realmente está acontecendo? O que é isso? É a realidade ou é um pesadelo? Pois a situação é trágica e caótica. Por outro lado, é preciso frisar que toda essa crise deve gerar profundas transformações. Assim esperamos. O fato é que o Brasil e os diversos países devem passar, de maneira geral, por um profundo processo de mudanças, por uma nova experiência radical no que se refere ao construto político socioeconômico. E também as próprias instituições religiosas e outras organizações. Vejo que, olhando a realidade do Brasil, um país com dimensões continentais, acontece aquilo que Jesus já dizia: não tenhais medo dos homens, pois nada há encoberto que não seja revelado, e não há nada escondido que não seja conhecido. Mateus capítulo 10, versículo 26. Essa, minha gente, é a triste realidade que vem se arrastando, não de hoje, mas de longa data. E é preciso dar um basta a isto, porque vive-se mergulhado na lama e na sujeira da deslealdade, da mentira, do crime organizado e dos desmandos e cinismos em todas as frentes. É lamentável. Até quando, minha gente? Percebe-se que há intencionalmente um processo de desarticulação institucionalizada, de tramas complexas que confunde o povo simples que até então não possuía uma visão tão clara e ampla sobre a conduta dos responsáveis pela administração da coisa pública, salvo sempre as exceções.
Porque aqueles que deveriam dar segurança e orientação seguras à sociedade, salvo exceções, aparecem envolvidos pela desonestidade e pela ganância do poder e motivados a adquirir sempre mais, não importando as fontes ou a procedência dos cifrões, com o simples objetivo de saciar a ambição do poder, saciar a ambição do prestígio, da fama e do luxo para o seu bem-estar egoísta. Meus queridos irmãos e irmãs, a nação jamais poderá ser subserviente de políticos que não tenha como meta última o bem comum da nação. Tudo isso acontece em detrimento de toda a nação. As leis são elaboradas ou anuladas segundo a interpretação de interesses escusos, sempre ao gosto dos que, de alguma forma, detêm o poder. No artigo que eu tenho publicado, eu dizia assim: a idolatria do dinheiro estimula a decadência de qualquer organização. Coloquei num dos meus livros publicados. Ora, o Brasil, com o seu povo explorado, sofrido e carente, clama nesse momento histórico por mudanças profundas e radicais. No entanto, é vergonhosamente desconcertante a conduta de muitos políticos, pessoas ligadas aos três poderes, que, à luz do dia, negociam com chavos para comprar, mandar e determinar o que a justiça deve fazer. O Brasil é um país do qual cada cidadão de bem necessita ter clareza conceitual e perceber que algo deve ser feito a fim de dar um basta a esta triste realidade e tantas outras situações limites. A educação, no último século, foi e é refém dessas pessoas inescrupulosas. A violência generalizada não ocorre somente entre os mais pobres da periferia, mas é consequência da impunidade dos que erram no gerir a coisa pública, o que não deixa de ter um efeito cascata, provocado pela ausência de punição aos infratores da coisa pública. Daí se infere que aqueles que deveriam dar segurança à população adotam e alteram uma lei que deve ser igual para todos. A não punição de políticos dos políticos com foro privilegiado e mal intencionados no gerir a coisa pública é algo vergonhoso, minha gente. É uma injustiça que clama os céus. E tudo leva a encorajar maus gestores da administração do serviço público, eleitos para gerir a sociedade, mas com idoneidade, e não para exercer com seriedade sua função de administrar o Estado, e muito menos a ter preocupação com as consequências da falta de lisura e transparência administrativa. É importante a seriedade, a transparência no gerir a coisa pública. Aliás, tem me chamado a atenção o prefeito de Colatina, quando ele dá o exemplo. Ele coloca a mão na massa.
Ele está em contato contínuo com a realidade do seu povo. Veja, é notícia, quando não deveria ser notícia, deve ser algo exatamente comum e normal. Mas chama a atenção um homem que recebe seu salário e ele diz: eu não sou prefeito, mas eu estou prefeito. Veja que, partindo desse pressuposto, entram num barco da corrupção muita gente. Dos desmandos, da propina, do roubo dos cofres públicos, esquecendo a razão pelo qual estão no poder. Outro exemplo claro são os critérios usados na reforma do ensino proposta pelo MEC. É estarrecedor. Até pode ter alguma intenção para a médio ou a longo prazo, mas não justifica. E isso são o retrato fiel da fragmentação no processo de formação das novas gerações, pois na prática não valorizam com pesos iguais a formação do caráter e da personalidade mediante os valores e a formação tecnológica para o desenvolvimento e o progresso da humanidade, maiormente também da nossa nação. Minha gente, a educação jamais deve servir tão somente aos interesses das demandas do mercado. Infelizmente, é uma tendência de conduzir o processo educacional com um único objetivo, ou seja, alimentar a voracidade do mercado e o insaciável capital financeiro. Na prática, minha gente, tudo gira em torno da ideologia do mais forte. A ideia central da ideologia neoliberal é que o poder, a desigualdade, a opressão e a injustiça praticadas pelo atual estágio do capitalismo global convivem com a ausência do seu ocultamento sem maiores problemas. Esse é um comentário de Biagini, Hugo Biagini e Piachot Fernandes Diego, no livro deles O Neoliberalismo e a Ética do Mais Forte, publicado em 2016. E eles dizem mais: não são necessárias utopias emancipatórias tecidas pelo liberalismo, por mais hipócritas que possam ser. E nem mesmo, diz eles, a democracia se torna necessária, passando a ser apenas algo eventualmente tolerado, que poderá ser afastado por imperativos econômicos. Fecha aspas. Ora, infere-se dessa assertiva, dessa afirmação, que a busca da verdade e da transparência deve ser o motor das mudanças, e não o conformismo com a situação vigente. Meus queridos irmãos e irmãs, meus amigos, é hora de a cidadania entrar em ação. Porque, do contrário, se depender dos gestores, salvo exceções, que atualmente estão gerindo a coisa pública, não dá para esconder o mal-estar da nação ao verificar que os mesmos estão se deliciando ao determinar as regras que beneficiam seus interesses. E isto nos três poderes, sem que apareça uma luz no fundo do poço. O Papa Francisco dizia a seguinte frase: uma cultura sem raízes, uma família sem raízes é uma família sem história e sem memória.
É bom a gente pensar nessa colocação que faz muito sentido para nós. E por esse motivo é que jamais se poderá perder a nossa memória como membros de uma nação soberana e livre. Nós é que somos os protagonistas da história, e não é a história que nos molda. No entanto, cabe a cada cidadão fazer a sua parte, reagindo aos desmandos que diariamente acontecem no meio político e que, através dos meios de comunicação e outros veículos, explicitam os acontecimentos da realidade nacional relativos ao exercício da res pública, da coisa pública. Portanto, meus queridos amigos e irmãos, o cinismo é perceptível no rosto de muitos políticos, promotores, juízes, salvo sempre as exceções, que estão comprometidos com uma postura de desonestidade consciente e deliberada. Pois, mesmo com provas objetivas de graves desvios de conduta, debocham, usam de ironia para se livrar das legítimas condenações. Pergunto, que país é este? Que mundo é este? Até quando vamos continuar nesse impasse, nessa situação constrangedora, vergonhosa? É preciso mudar, é preciso tomar outras atitudes. Durante a década de 90, mais de 100 milhões de crianças morrerão de doenças e de inanição. Essas mortes poderiam ser evitadas pelo custo de 10 caças stealth, ou com a quantia que o mundo gasta no seu aparato militar em 2 dias. A Organização Mundial de Saúde estima que 1/3 da população do mundo é bem alimentada, 1/3 é subnutrida e 1/3 passa fome. Desde que você começou a assistir este programa, pelo menos 200 pessoas já morreram de fome e mais de 4 milhões morrerão ainda este ano. No entanto, o mundo tem condições de produzir alimento suficiente para sua crescente população. Algumas fomes são causadas por secas e outras catástrofes naturais, mas essas crianças provavelmente estão morrendo de inanição por causa da crueldade do homem com o seu semelhante. Guerras e embargos, corrupção nos governos e opressão econômica, como a dívida colossal de muitos países em desenvolvimento, com os credores internacionais que lhes ofereceram empréstimos imensos e agora mantêm as nações devedoras em escravidão econômica, cobrando taxas de juros exorbitantes para o pobre ficar cada vez mais pobre e os credores ricos cada vez mais ricos. Enquanto estas crianças morrem de fome, nações ricas do Ocidente queimam milhões de toneladas de alimentos por ano para manter os preços altos. As fomes, geralmente, são resultado da corrupção e ganância do homem e por sua falta de interesse pelo próximo. Padre Ari Antônio da Silva, reflexão semanal. Agradeço a todos os que até esse momento participam da minha reflexão dessa semana. Desejo a todos uma boa semana e até a próxima, se Deus quiser.